E ainda falando sobre o cenário internacional, porque a semana tem sido bem movimentada, né, gente? Entre os muitos assuntos neste tema, se destaca a trégua entre os Estados Unidos e a China com relação à guerra comercial em andamento há mais de um mês e também como que essa trégua, né, deve impactar o agro brasileiro. E quem responde isso pra gente é o consultor de agronegócio e colunista aqui do AgroMais, Celso Ricardo, que já está aqui ao vivo com a gente. Celso, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Prazer estar contigo aqui de novo. Eu que agradeço aqui a disponibilidade, os nossos telespectadores tenho certeza que também. Celso, essa trégua, né, entre Estados Unidos e China pode representar uma mudança significativa nos fluxos comerciais globais? Na sua visão, né, o Brasil ganha ou perde com essa reaproximação entre os dois países? Carol, o contexto ele é bem amplo, mas eu vou fazer um resumo, né? Essa guerra comercial que começou, dita entre Estados Unidos e China, não foi algo fechado entre os dois países. Foi algo que afetou o mundo inteiro. E, como tal, ele causou problemas na economia global e todos foram afetados, inclusive Estados Unidos e China. Mas essa trégua, onde muitos analistas consideram temporária, eu vejo de uma maneira diferente. Eu vejo que essa trégua, ela não surgiu por acaso, ela não surgiu por uma ideia específica do presidente americano ou do presidente chinês. Ela surgiu a partir de estudos de impacto interno em cada país, mostrando muito mais os problemas que foram causados por essa guerra comercial, que foi além das fronteiras americanas e chinesas, e a partir daí, ela é uma trégua que, na minha opinião, ela não vai ser apenas por 90 dias. Eu acho que o impacto negativo foi muito grande para essas duas grandes potências, que mostraram para nós que, mesmo sendo as maiores do mundo, elas não conseguem sobreviver com uma briga entre ambas, né? Uma depende da outra. É impressionante o que grandes economias dependem uma da outra, e ficou muito claro entre Estados Unidos e China que, mesmo com toda essa guerra comercial, ainda mantiveram relações comerciais. Quando a gente já analisa o mundo, eu acho que agora essa trégua vai poder oferecer para o mundo inteiro uma capacidade de análise não pensando a curto prazo. Como eu disse, eu parto de um outro princípio, de um princípio de estudo interno dentro de cada país, né, americano e chinês, mostrando os problemas. E eu acho que o mundo agora precisa ter um pouco de cautela, e aí eu incluo o Brasil. Porque nós tomamos partido, eu acho, na minha opinião, em termos de guerra comercial muito cedo. Nós deveríamos ter nos mantido um pouco mais neutro, não mostrado um lado específico. Isso eu acho que seria a sabedoria de um país que tem capacidade de produção e comercialização. Ainda não colocamos em prática, né, essa questão de comercialização, sabedoria de gestão comercial. Mas eu acho que o Brasil agora vai ter que olhar muito das fronteiras para dentro, Carol, para entender com cautela, esperar esse jogo, esse tabuleiro de xadrez, né, se organizar, para nós aí sim podermos tomarmos uma decisão interna, mediante não somente a China e Estados Unidos, mas também com relação ao posicionamento global em termos de produção e comercialização de alimentos. Celso, e durante, né, a guerra comercial, o Brasil ocupou um espaço importante como fornecedor de commodities para a China, né, especialmente de soja e carne. Com o possível retorno dos Estados Unidos para esse mercado, o Brasil corre o risco de perder esse espaço? Carol, eu também analiso de uma maneira muito profissional e técnica que o Brasil ele abriu mais espaço para a China em termos de comercialização, sim, mas nas condições que nós temos no Brasil, que nós precisamos ser bem reais, né? O Brasil é um país que gasta muito para produzir, é caro produzir no país e nós comercializamos commodities baratas. E isso para a China, né, tendo em vista o seu poder econômico, é muito vantajoso. É óbvio que os Estados Unidos vai retomar um pouco desse mercado, eu não tenho dúvida. Agora, o quanto desse mercado com a China ele vai retomar, aí é uma incógnita, né? Mas os Estados Unidos terá, sim, representatividade maior junto àquele mercado. E quando tu falou em soja e carne bovina, eu acredito o seguinte, que nós precisamos ter muito cuidado com essa expansão da China dentro do Brasil. Eu classifico com muito temor uma condição muito mais de dependência brasileira do que propriamente relações comerciais.
onde dois países se beneficiam a partir de um acordo comercial que seja vantajoso para os dois. Eu acho que o Brasil abriu as fronteiras demais para a China, ela expandiu os seus negócios em todos os setores aqui dentro, e a nossa economia e a nossa independência comercial, hoje, ela está com os dois pés dentro do território chinês. Eu acho muito preocupante. O Brasil ele não expandiu laços que pudessem oferecer benefícios, né, pensando na parte econômica e financeira. Nós abrimos laços para exportar volume, mas o quanto que isso vai trazer de retorno para nós, financeiros e econômicos, pensando nesse alto endividamento que o produtor rural tem, nessa necessidade de fluxo de caixa a qualquer custo, né? Então nós precisamos olhar, porque analisando, por exemplo, como tu falou, soja, carne bovina, e eu vou colocar o milho, nós precisamos lembrar que o nosso custo total dentro do agronegócio hoje, pensando no setor primário, a soja, com os preços praticados e os custos totais, tem deixado um saldo negativo de R$ 217 por hectare. O milho tem deixado um saldo negativo de mais de R$ 460 por hectare. E na bovinocultura de corte, nós temos um prejuízo de mais ou menos quase entre 12 e 13 reais por arroba. Quer dizer que essa expansão de mercado com a China, né, nos últimos tempos, ela não tem trazido um benefício financeiro. Isso gira muito mais em termos de fluxo de caixa do que propriamente margem de lucro. Então, me preocupa muito essa expansão da China dentro do Brasil, né, da maneira que está acontecendo, que deixa de ser uma parceria comercial, na minha opinião, e já é um domínio. Então, me preocupa, mas eu acho que os Estados Unidos retomam, sim, boa parte daquele mercado que ele acabou deixando, né, a partir daquelas situações comerciais criadas. Lembrando que os Estados Unidos baixou, né, nessa trégua de 145% da sua tributação para 30% nesse acordo. A China baixou de 125% para 10%. Olha a disposição que a China colocou para que esse acordo, né, essa trégua, acontecesse. Então, ela é muito mais criteriosa do que nós imaginamos e vamos esperar, né, Carol, os próximos capítulos. Mas eu acho que não é em curto prazo. Eu acho que essa trégua veio e veio para ficar. E a gente segue acompanhando. E Celso, e por fim aqui, para encerrar o nosso bate-papo, o produtor, né, que está nos ouvindo aqui agora, nos assistindo no dia a dia no campo, o que ele precisa acompanhar ou saber de perto neste momento para tomar decisões mais assertivas? Carol, isso aconteceu e me preocupou logo no início, né, das declarações sobre uma possível guerra comercial entre os dois países, que depois se expandiu para o mundo. No Brasil, de uma maneira, eu acho até um pouco preocupante, para não dizer irresponsável, muitas pessoas no Brasil ligadas com uma certa importância dentro do agronegócio comemoraram, achando que nós iríamos ser os grandes vencedores dessa guerra comercial. E eu, a partir dos dados que eu tenho relatado, que eu tenho mostrado e debatido, mostra que não foi bem assim. Houve uma expansão com a China, mas não houve uma expansão através de uma diversificação comercial com o mundo. Tu direcionar todas as tuas atenções para um único país, para um único mercado é preocupante. Naquela época, criou-se uma euforia e muitos produtores ficaram, né, naquela dúvida, invisto ou não invisto, e até investiram mais, principalmente na soja. Mas eu acho que agora é cautela. Nós temos que usar o que nós temos em termos de área e produção, aguardar os resultados, principalmente financeiros e econômicos, que vão acontecer a partir dessas comercializações e, a partir daí, direcionar o agro brasileiro para uma diversificação maior. Eu acho que agora é momento de cautela. O mundo vai entrar nesse estágio de cautela para que ninguém venha colocar os pés com as mãos e pelas mãos e acabar comprometendo, no caso do Brasil, esse setor tão importante para a nossa economia. Momento é de calma, de cautela e análise para nós sabermos o que essa trégua vai oferecer em termos reais de propostas para que o nosso agronegócio brasileiro possa, né, investir de maneira correta sem correr mais riscos. É isso, então fica aqui a reflexão. Celso Ricardo, consultor de agronegócio e colunista aqui do AgroMais, obrigada pela participação e pela disponibilidade, viu, Celso? Eu que agradeço, Carol. Um forte abraço para ti e para todos que estão nos assistindo. Obrigada pra gente.